A reforma tributária é considerada fundamental para o desenvolvimento do país, mas da forma como está, preocupa muitos setores, entre eles o agro. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, juntamente com as confederações do comércio, dos transportes, da saúde e das cooperativas, divulgaram um manifesto sobre os riscos para a sociedade das propostas que tramitam no Congresso Nacional. Cláudio tem uma propriedade numa área rural no Paranoá, Distrito Federal. No período chuvoso, cultiva soja e, após a colheita, sorgo. Ele também arrenda parte da lavoura para um empresário que produz hortaliças. Tudo demanda investimento, insumos, maquinários, mão de obra. Mas tem um assunto que está tirando o sono do produtor: a reforma tributária. A proposta em análise no Congresso Nacional é para unificar impostos. Mas isso poderia acabar com algumas isenções que ajudam e muito o setor do agro. Isso aí vai impactar sobre os insumos, sobre os defensivos agrícolas, né, sobre os fertilizantes, sobre máquinas agrícolas. Então, como nós temos uma atividade que ela é explorada a céu aberto, isto é, nós não temos todos os fatores de produção sob controle, nós não podemos trabalhar com um imposto tão alto, porque o risco nosso é muito grande. Cláudio pensa ainda na geração de emprego. Se a coisa apertar, ele não vai mais contratar funcionários temporários na época de colheita, por exemplo. Toda a cadeia produtiva vai ser prejudicada e, consequentemente, também o campo, como está contratando bastante, né, gera muito emprego, ele vai diminuir a geração de emprego porque vai se investir menos, vai se produzir menos e o produtor vai ter que se precaver, né? Joaquim cria gado de leite no semiárido paraibano, no município de Taperoá, pertinho de Campina Grande. Apesar dos longos períodos de estiagem, a possibilidade de aumento nos tributos é o que mais preocupa o produtor. Não se erradica a fome aumentando tributo, se erradica a fome aumentando produção, tá certo? Nenhum país rico tributa acima de 6, 8% de sua produção de comida. O Brasil já vai em torno de 40%. Então esse é hoje, e eu falo da região mais seca do Brasil, nosso maior entrave, é da porteira para fora. Nosso maior entrave hoje não é seca. Eu repito, eu estou falando da região do Nordeste, do semiárido da Paraíba, que é o mais seco do Brasil. Nosso maior entrave hoje são questões ligadas à burocracia, à tributação. E a nossa equipe veio até esse supermercado para mostrar os possíveis impactos no valor dos produtos no bolso do consumidor final, caso a reforma tributária seja aprovada conforme os últimos relatórios apresentados no Congresso Nacional. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o coordenador econômico Renato Conchon, da CNA, que vai explicar para a gente como que isso vai impactar no nosso bolso. Afinal, o arroz e o feijão, eles estão na lista, né, Renato? É isso mesmo, Mônica. O texto da reforma tributária ele é fundamental para garantir um desenvolvimento econômico, social importante para a sociedade brasileira. Mas é importante que se diga também que uma reforma tributária mal calibrada, ela pode afetar o bolso do consumidor. É isso que nós estamos preocupados e defendendo alguns ajustes nessa reforma tributária para que o consumidor brasileiro ele não seja prejudicado por aumento de carga tributária sobre produtos básicos como os alimentos. Caso a reforma tributária seja aprovada da maneira que foi apresentada, o preço da cesta básica deve aumentar 22,7% e deixar mais caro o custo de vida da população. Para se ter uma ideia, produtos básicos como o arroz e o feijão terão impactos significativos nos preços. O arroz ficará quase 20% mais caro e o feijão mais de 12%. E já tem tanta gente passando fome que vai aumentar mais o número. Então eu acho que se for acontecer isso, seria interessante que fossem apresentadas emendas para impactar menos o preço dos alimentos. É um absurdo, né? Aumentar mais do que já está aí, complicado, né? A CNA, junto com as confederações do comércio, dos transportes, da saúde e das cooperativas, assinou um manifesto para viabilizar a aprovação de uma reforma tributária
contendo as diferenças de alíquotas necessárias para cada setor econômico, sobretudo no preço dos alimentos. No manifesto, o Brasil não pode errar na reforma tributária. As entidades afirmam que, abre aspas, não faz sentido reduzir a carga sobre bens nacionais e importados para aumentar sobre os alimentos e serviços que geram tanta riqueza e empregos em todo o país. Fecha aspas. Em outro trecho, um novo alerta, abre aspas, considerando que a população nacional está concentrada nas classes C, D e E, se a carga tributária de impostos sobre o consumo subir para 25% ou mais, os brasileiros teriam menos acesso aos serviços e alimentos. O que nós gostaríamos é que uma reforma tributária garanta segurança jurídica, promova crescimento econômico, mas que não afete a população brasileira com o aumento de carga tributária e, sobretudo, sobre os preços dos alimentos e dos serviços básicos.